Eu e a Dudinha, a gente começou esse projeto Mente de Dono tem praticamente um mês e meio, né, Duda? E onde a gente criou um novo Instagram, né? Pra quem não sabe a história, a gente criou um novo Instagram, mas para com o objetivo de compartilhar, criar uma comunidade onde as pessoas vão se ajudar, a gente acredita muito na lei da semeadura, né? A gente semear na vida do próximo. A gente já é sócio em um dos nossos negócios há 10 anos, né? Então há 10 anos que a gente empreende em alguns setores juntos, né? E através desse modelo de negócio a gente escalou bastante alguns projetos e treinamos pessoas e fomos treinados também. E aí a gente começou a empreender em outros segmentos também, enfim, e começamos a evoluir nessa vida, nessa carreira de empreendedorismo. E há um mês e meio a gente falou, cara, vamos compartilhar isso de forma gratuita, de maneira que a gente possa semear na vida das pessoas, que a gente possa ajudar as pessoas. E o legal é que a cada live, quinta-feira, né? E a gente tem nosso TikTok agora também, o Instagram, enfim, sempre vai chegando pessoas novas e vai agregando e vão falando com a gente no privado e passando dicas também. Então, o nosso intuito aqui é poder te ajudar, poder agregar e aprender junto com vocês. Tá bom? Então, pessoal, caso vocês tenham algum colega, algum amigo que ainda falta, ainda não entrou, compartilhe esse link. O treinamento de hoje é um treinamento incrível, incrível, tá? Independente do mercado que você atue, se você é empreendedor ou não, ou tá pensando em empreender, o ramo que você atua. Eu vou dar uma dica aqui hoje, que eu tenho certeza que qualquer negócio ele consegue escalar nos próximos meses aí bastante e aumentar seu faturamento. Então, a mesma dica que eu já tive, que alguns mentores meus me deram há anos atrás nos meus negócios, eu tô passando para vocês de forma gratuita. Então, aproveita isso aqui, porque algumas chaves que podem ser viradas pode pegar o seu faturamento e multiplicar por 3, por 4, por 5. Eu tenho certeza disso porque são cases que já aconteceram com a gente. Tá? Então vamos lá, pessoal. Falem comigo no chat, qualquer dúvida. Compartilhe o link. Ainda dá tempo de conectar mais alguém, mais algum colega seu, algum amigo seu que você ache que possa fazer sentido, tá? Hoje, toda quinta-feira às 7h30, a gente tem a nossa live, né? Eu falei, a cada semana a gente vai revezando, eu e a Dudinha, mas sempre seguindo um cronograma. E eu venho falando muito com vocês sobre arquitetura de receita, né? O que que é arquitetura de receita? Arquitetura de receita é um modelo de negócio que você pode estruturar o seu negócio, né? Os seus processos, o seu modelo, para você escalar. Escalar, pessoal, não é só vender mais, não é só aumentar faturamento. Escalar tem muito a ver também com você otimizar o seu processo, com você multiplicar as horas do seu negócio, com você multiplicar o seu faturamento. Eu já vi várias empresas aumentar faturamento, mas o seu interno, os seus processos está, cara, à beira de um abismo. E já vi negócio quebrar por crescer. Por quê? Porque não construiu uma arquitetura de receita. Então, tudo que a gente vai falar aqui são detalhes muito importantes. E qualquer dúvida, galera, fiquem à vontade para vocês perguntarem, criticarem e colocar no chat, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre negócio. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o novo mercado, né? O que muda no mundo dos negócios, a forma de vender não muda muito. O que muda são os canais. O seu consumidor hoje ele vem se atualizando. Imagina que há 10 anos atrás alguém falaria de TikTok, inteligência artificial, e-commerce. Para vocês terem uma ideia, hoje 60% do mercado de moda na China, as pessoas compram através de TikTok Shop. E talvez você nunca tenha ouvido falar disso, sabe? Então, esse novo mercado, ele está muito atrelado à jornada do seu consumidor. Então, a gente vive num mercado hoje que ele precisa gerar experiência. Ele precisa gerar experiência. Então, já falo com vocês, cara, o seu produto, o seu serviço, o seu approach, ele precisa gerar, ele precisa encantar. As pessoas precisam estar interessadas por algo desejável. A gente tava conversando hoje, eu e a Dudinha, cara, a gente sempre troca uma ideia falando de negócio, novas tendências, né, Duda? E pensando muito no futuro, em novos modelos de negócio. E a gente tava comentando, hoje as marcas, os produtos, eles precisam ser personificados. Eles precisam gerar experiência, sabe? Então você precisa construir isso no seu negócio, gerar experiência. E às vezes gerar experiência, pessoal, é um cafezinho, é uma água, é um atendimento exclusivo, é você chamar o seu cliente pelo nome, o seu colaborador também. Sabe, a experiência tem muito a ver com você entregar o over delivery. A gente precisa hoje sair do mercado de commodity. Até, o que que a tecnologia fez? O que que esse avanço de informação, o que que ele construiu no mercado hoje? Nunca houve tanta concorrência no mundo. A pergunta é, qual o seu diferencial? Como é que você aumenta a percepção de valor para o seu cliente, para o seu colaborador? Eu estava conversando hoje com uma pessoa que eu mentorio, que eu faço mentoria, né? E essa pessoa é um líder de negócio.
E a gente tava trocando uma ideia e ele tava falando algumas coisas. Eu falei assim, cara, ele tá falando, criticando um colaborador dele. E eu falei assim com ele, falei, cara, se o seu colaborador precisa ser convencido para trabalhar com você, talvez o erro seja seu, dele não ter enxergado o seu valor, não ter percepção de valor sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço. E isso é um trabalho do líder. Então você precisa gerar experiência nesse novo mercado, criar relacionamento. Entenda que reter tem muito a ver com expandir. Então a expansão do seu negócio tem muito a ver com a sua retenção. Talvez a primeira barreira de qualquer empreendedor é você prospectar. Eu sempre falo, qualquer negócio hoje que você começa, 95% do negócio você precisa gastar energia em prospecção, em atrair novos consumidores, novos clientes, enfim. Só que o mais difícil é você reter esse cliente. Cara, vender uma vez, pessoal, hoje com a era digital que a gente tem, com esse mercado de tráfego, enfim, talvez você vender uma vez não seja tão difícil. Mas você vender para o mesmo cliente não é tão simples. E talvez esteja aí a chave de um grande negócio, né? Então é importante você, ao longo da sua trajetória, você construir autoridade. A sua marca construir autoridade. Hoje, um negócio que não tem brand, que não tem uma label muito forte, cara, você tá fadado a cair no, naquele comodismo, sabe? Aquele mais um. Então, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Jornada completa do cliente. O seu cliente, uma coisa que eu já trabalho na área comercial há 10 anos, para quem não conhece a minha história, eu venho da área de engenharia, né? Estudei na FRJ, uma faculdade federal aqui do Rio, estudei no Cefet também, mas há 10 anos atrás eu comecei a empreender. Então, há 10 anos atrás que eu, naturalmente, comecei a empreender e eu falo que uma empresa ela tem duas áreas, né? A área que vende e a área que ajuda a vender. E uma coisa que eu sempre estudei muito foi sobre consciência de compra. Qual o nosso objetivo como empreendedor, como vendedor, sabe? O seu objetivo é aumentar o nível de consciência de compra do seu cliente, tá? Então, isso aqui é uma jornada completa do cliente. Primeiro, o cliente descobre a sua marca. Nossa, sua marca existe. Depois, ele vai ser educado à sua solução, porque é aquele negócio, as pessoas querem comprar, mas muitas pessoas não sabem como comprar. Ah, eu quero comprar. Será que as pessoas sabem como comprar? Será que elas sabem que seu produto pode ser comprado financiado? Ou parcelado, ou seu produto é no Pix. Isso tudo tem que ser explicado. Tem que ser explicado. Educar sobre o produto, sobre a sua solução. Será que as pessoas estão preparadas para receber a sua solução? Uma pessoa que trabalha no mercado imobiliário de alto padrão, em São Paulo, ele falou assim comigo, Lucas. Falou assim, Lucas, preciso de uma dica, cara, para estruturar meu processo de venda aqui na minha área que eu trabalho, que é imobiliário de alto luxo, né? Cara, eu tenho muita dificuldade de vender um produto de alto padrão. E eu tava comentando com ele, eu falei, cara, o produto de high ticket, ele tem cliente. Só que talvez seja um cliente mais nichado. Só que a primeira pergunta que você tem que fazer é, o cliente que você está comunicando, ele entende o valor do seu produto? Porque se você trabalha com um produto que existe uma assinatura de um arquiteto, às vezes ele é porteira fechada. Porteira fechada é um produto no mercado imobiliário que você vende com tudo que está dentro, né? Então, às vezes tem móveis assinados ali, mas se você está vendendo para uma pessoa que não conhece sobre isso, a pessoa não tem percepção de valor, é caro. Então a gente tem relógio hoje de R$ 10 e tem relógio de 1 milhão. Ah, Lucas, o que que é caro e barato? Caro e barato é ancoragem. Caro e barato é percepção de valor. Então, a pessoa que acha um relógio caro, ela tá certa. E a pessoa que acha barato, ela também tá certa. O erro é seu de vender um produto errado para o público errado. Então você precisa educar o seu público, sabe? Selecionar, o seu cliente depois ele vai selecionar os produtos, as alternativas que ele tem. Depois ele gera comprometimento, é quando ele começa a marcar visita, quando ele começa a marcar reunião, é quando ele começa a ir de encontro ao seu produto e serviço. Depois ele começa a ser retido. Então o seu cliente já comprou, já gostou, teve uma boa solução. E a expansão tem muito a ver com você tangibilizar o seu mercado. Tangibilizar o seu mercado. Uma das maiores dicas que eu escutei uma vez de um grande empresário, ele falou assim, cara, o empresário que tenta ficar inovando o tempo todo, fazer tudo ao mesmo tempo, ele perde muito dinheiro. Uma das chaves do negócio é você tangibilizar o seu mercado. Então, por exemplo, ou às vezes o mesmo cliente que compra um produto X meu, ele pode comprar um produto Y. Isso tem muito a ver com upsell, cross-sell, downsell, sabe? Então imagina no mercado, o cliente que comprou arroz, ele pode comprar um feijão. O cliente que compra um salgado, ele pode comprar um Guaravita. Um cliente que compra um produto seu, ele pode comprar um outro produto seu. Então, quando você retém o seu cliente, você começa o quê? Aumentar o ticket médio do seu cliente. Mas para isso, aí anota essa dica, pessoal, que essa dica talvez seja uma dica que foi muito importante para eu
faturar meu primeiro milhão dentro da minha jornada de empreendedor? Foram duas coisas que eu foquei muito forte na minha jornada de empreendedor e eu acredito que qualquer modelo de negócio precisa construir. Primeiro ponto é produto. Tudo parte de um bom produto ou um bom serviço. Então, se o seu produto não tem fit com o mercado que você está atuando, com o público que você está atingindo, se ele não leva uma solução, se ele não entrega uma solução, uma mudança, um intangível para o cliente, você precisa trocar o seu produto ou o seu serviço. Tá? Então, o primeiro ponto é o produto. Depois que você entende o produto, depois que você fala assim, cara, eu vou trabalhar com esse produto, com esse serviço, com esse público, você precisa atualizar o seu produto. Então, o produto, ele gera oxigênio no negócio. Olha que interessante. Se a Apple não lançar um iPhone todos os anos, ela vai quebrar. Por mais que ela seja uma grande empresa. Se a CIMED não lançar um produto, cara, com marketing, com brand novo para a Copa do Mundo, ela vai quebrar. Por isso que você inovar, você atualizar o seu produto, por isso que as grandes marcas atualizam o produto o tempo todo. É uma campanha, às vezes, do Dia das Mães, no Natal, e isso faz parte. Captação de produto, atualizar o seu produto ou o seu serviço, isso faz parte de qualquer know-how de qualquer negócio. Então, esse é o primeiro pilar que eu aprendi sobre um negócio escalável. Produto ou serviço que você não vai conseguir vender o mesmo produto com a mesma embalagem, com o mesmo entregável, com a mesma tipologia durante 15 anos. É impossível. Me mostra um negócio que você já viu isso, tá? E olha que eu conheço bastante negócios. E o segundo ponto que eu quero falar para vocês, fluxo do lead. A chave de um modelo de negócio está no meio do funil de venda. Então, quando você entende a jornada do seu cliente, você entende o seguinte: todo cliente é importante. Mas você, como empreendedor e como vendedor, você precisa entender o seguinte: qual o cliente que eu vou dar mais urgência? Qual é o cliente que tem maior nível de consciência para comprar o meu produto? Qual é o cliente que está na etapa de comprar? Eu trabalho com vendas há 10 anos. Faço mentoria, já treinei milhares e milhares, eu e o Durinho, já treinei milhares e milhares e milhares de pessoas. Quando alguém na área comercial vem falar comigo, Lucas, você me dá uma dica, eu falo assim, cara, me mostra a sua lista. Ou melhor, me mostra o seu funil de venda. Teve uma vez que eu fui fazer um alinhamento com duas pessoas de um comercial de um mesmo segmento. Uma pessoa tinha uma recorrência muito alta de venda, e um volume alto de venda, e outra pessoa não tinha uma recorrência tão alta. E as duas pessoas tinham a mesma habilidade, eram comunicativas, sabiam vender seu produto, seu serviço, falavam super bem. E na hora que a gente foi ver, eu falei o seguinte, falei para as duas, abre seu CRM, deixa eu ver seu CRM, seu funil de venda, deixa eu ver como é que tá o seu atendimento, seu agendamento, sua visita, seu follow-up, deixa eu ver. Uma tinha no funil de venda 140 leads e a outra tinha 19. Adivinha qual das duas pessoas vendem mais? Vendia mais, né? Tinha mais recorrência. A que tinha 140 leads ou a que tinha 19? Adivinha? A que tinha 19. Porque a questão não é só você ter muitos clientes, é você saber fazer follow-up, acompanhamento, foco no cliente. Então não é só ter, vender, eu tenho que vender muito para ganhar muito dinheiro. Não é só isso, tem que ter margem, tem que ter lucro, tem que ter um bom produto. Então, a jornada de compra de um cliente você tem que entender. Por isso que eu falo para vocês, o cliente mais barato da sua base é o cliente que já te conhece. É muito mais fácil vender para um cliente que já te conhece, que já conhece teu produto, que já conhece teu serviço, do que para um novo cliente. E a maioria das pessoas que estão na área comercial fica focando o tempo todo em topo de funil. Novos leads, novos leads, novos clientes, novos clientes, novos leads, novos leads. Beleza, isso é importante. Talvez isso seja a primeira habilidade de qualquer negócio. Quem nunca ouviu falar, monte uma lista de 100 nomes e prospecte as primeiras 100 pessoas que você conhece e fale sobre o seu produto e seu serviço. Só que além disso, você tem que ter uma consciência de reter, de qualificar, de olhar para o meio do seu funil. Senão você fica enchendo uma água no balde furado. Então entenda que o seu cliente ele tem uma jornada de compra. E com certeza, no seu ciclo social, na base de cliente que você já atendeu ou que você já prospectou, tem pessoas hoje que estão preparadas para comprar o seu produto, o seu serviço. Só que elas precisam de um direcionamento. Elas precisam de uma nova oferta. Cliente antigo é sensível a uma nova oferta. Elas precisam, às vezes, de uma nova informação. Elas precisam, às vezes, ser educadas novamente, construir crenças sobre o seu produto, o seu serviço. Por isso que é importante. Então, anota isso, pessoal, isso aí é uma dica que eu falaria para vocês. Sabe, dica de milhões. Qualquer modelo de negócio tem que ter um olhar muito forte em produto, conhecer o seu produto, sabe? Seu produto, seu perfil de cliente ideal, atualização de produtos, enfim. Aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque cada um aqui que está aqui, acredito eu, que trabalha em segmentos diferentes.
tá? E o segundo ponto, meio de funil, fluxo de contato do lead. Você precisa acompanhar muito bem o seu lead. A maioria das pessoas que trabalham, que empreendem, que trabalham na área comercial, eles geram lead, geram cliente, prospectam cliente e largam. E só se preocupam com o cliente que vai comprar pela primeira vez, naquele primeiro impacto. E isso aí é a minoria da minoria da minoria da minoria, sabe? Então, entenda o seguinte, olha que legal, o erro das empresas hoje, sobrecarregar uma única pessoa nesse modelo de negócio, nessa estrutura comercial, operar sem processo, depender de uma única ferramenta, focar apenas na venda, sabe, em vender o seu produto, o seu serviço. Então você precisa entender que você estruturar um modelo de negócio, cara, vai muito além de só vender, de só ter um bom produto, sabe? Existem processos que você precisa construir. E ao longo da nossa jornada, você precisa entender que a receita recorrente é o resultado de impacto recorrente. Então, quando a sua empresa entrega valor de forma consistência, os clientes não têm razão para sair. E tem todas as razões para continuar, comprar mais e recomendar. Cliente feliz volta, mas volta acompanhado. Já ouviram essa frase? Então, clientes que percebem o impacto do seu produto, do seu serviço de forma contínua, eles permanecem 3 vezes mais. Isso aumenta sua retenção. Quando o valor vitalício, sabe, ele cresce exponencialmente com o relacionamento, 5 vezes mais, o seu LTV, que eu já vou explicar o que que é isso. Sabe, clientes com impacto comprovado, eles indicam muito mais o seu produto e o seu serviço. Então entenda que valor não é só preço. Valor é transformação. E a gente vive hoje na era da experiência. A pergunta é: o seu produto, o seu serviço, o seu negócio hoje, qual é a transformação que ele leva para o seu cliente final? Ele precisa gerar uma transformação. Ele tem que gerar o intangível. Porque aí não tem valor, não tem preço. Então, as empresas que compreendem isso, elas constroem ofertas progressivas que acompanham o crescimento do seu cliente. Então, a gente fala muito que quando você monta uma oferta para um cliente, você tem uma oferta de entrada, é ou não é? Você tem uma oferta que você evolui, né? Então, primeiro você tem, a gente, dependendo do mercado que você atua, eu, eu, no mercado que eu atuo muito e alguns amigos, eles chamam aquele, alguém já ouviu falar daquele produto que é o boi de piranha? O que que é o boi de piranha? É aquele produto que chama atenção, sabe? Qual o produto boi de piranha que você tem no seu negócio hoje que chama atenção? Quem já viu a estratégia do digital, às vezes uma live gratuita, a gente não faz isso aqui, tá? Nosso objetivo não é esse. Aqui toda quinta-feira a gente entrega o melhor pra vocês, tá? Mas, cara, aquela live gratuita, ou quem não viu, por exemplo, você vende um chocolate pra depois vender uma água, que a pessoa vai ficar com sede. Na hora que você vende um vinho, você vende uma água com gás. Na hora que você vende uma entrada, uma entradinha, você vende um prato principal. Então, todo produto, todo negócio, ele tem um produto de entrada. Porque é um produto onde ele tem uma barreira de entrada muito curta, muito pequena. Quando o seu cliente conhece o teu produto, conhece o teu serviço, um exemplo bom, aquela amostra grátis, isso é um produto de entrada. Que você começa, na hora que você prova a amostra grátis, você começa a criar consciência de compra. Poxa, produto bom. Conheço a marca. Poxa, maneiro, legal. E aí você evolui no portfólio da marca. Depois que você compra um produto com um preço um pouquinho maior dessa marca, essa marca começa a expandir. Você começa a comprar outros produtos do portfólio. Que é aquela estratégia, tangibilizar o seu produto. E talvez isso, para mim, hoje. Então eu prefiro ser parceiro de grandes negócios, eu, Lucas. Até eu vi uma entrevista que falava sobre isso, do que dono de pequenos negócios. Então há 10 anos que eu empreendo e eu sou parceiro de grandes negócios. Esse é o meu modelo de negócio que eu acredito. Tá? Mas uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é você precisa tangibilizar o seu produto. O mesmo cliente, ele compra um outro produto de você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha noiva, ela tem um salão de beleza, que ela tá expandindo o salão de beleza dela, tá crescendo bastante. É um salão de beleza para mercado de alto padrão. E aí eu trocando uma ideia com ela, uma consultoria gratuita, né, de casal, eu falei assim, cara, ela falou, cara, o que que você expandiria, pra onde você cresceria o meu negócio? Aí ela tá desenvolvendo funcionário, aumentou o portfólio, ajudei ela a estruturar o modelo de negócio dela. Aí eu falei, cara, as tuas clientes hoje, elas consomem o teu produto e mais um produto. Qual produto que você pode lançar?
Aí a gente fez um estudo lá, que é uma clínica de estética. Eu falei, cara, se você abrir uma clínica de estética com a sua, com a sua marca, dentro do seu espaço, falei, cara, você vai conseguir aumentar esse seu ticket médio, tangibilizar o seu produto e vender para a mesma cliente. Onde você vai ter um CAC, um custo de aquisição de cliente, zero. Você vai vender para sua base. Isso é uma estratégia antiga, uma estratégia básica, que te ajuda grandes empresários a aumentar muito o faturamento. E depois que o seu cliente você expande, ele começa a ter recorrência, ele começa a fidelizar, começa a comprar novamente de você. E isso é muito interessante no modelo de negócio. E isso é o que a gente é especialista. É o que a gente tenta trabalhar muito forte no Mente de Dono e nessas lives com vocês. Então, existe um conceito muito forte sobre retenção e aquisição. Anota isso que isso é importante. Quanto maior sua retenção, quanto maior sua retenção do seu negócio, maior será a sua aquisição. Então, é aquele negócio. Lucas, a minha empresa tem muitos clientes. Cara, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Qual é o custo de aquisição do seu cliente? Qual o lifetime value do seu cliente? Qual o tempo que o seu cliente permanece com você? Quantas vezes ele compra com você num espaço de tempo? Isso você precisa avaliar. Cara, isso faz parte. Qual o ticket médio do seu produto? Sabe? Produto bom, negócio bom, venda boa, você tem que ter margem. Tem negócio, eu já vi negócios quebrar por erro de margem de negócio. Não sabe precificar um produto, sabe? Não sabe precificar o seu negócio. Então, entenda que uma coisa muito importante, que a gente trabalha muito na arquitetura de receita, é, cara, você tem que entender o poder do pós-venda. Você vender para um cliente que já está no seu funil, sabe? Um cliente que está no seu funil, que já tem uma consciência de compra, que já te conhece, que já conhece teu serviço, que já conhece teu produto, ele é um cliente que tem um CAC zero. É muito mais fácil você vender para alguém que já comprou de você do que vender para uma pessoa nova no seu funil de venda. Então você construir um processo de pós-venda, você construir um processo de onboarding, um processo de acompanhamento, encantamento, fidelização do seu cliente, dos leads que você gera, é fundamental em um modelo de negócio escalável. Fundamental. A maioria das empresas não olham para isso. E talvez a grande riqueza esteja aqui, em um processo estruturado de pós-venda, em um processo estruturado de onboard, sabe? Em um novo funil de venda. Eu podia dar aqui vários exemplos para vocês, mas é muito importante você entender que o momento mais crítico de um cliente não é na venda, é após a venda. A experiência de verdade começa no pós-venda. Então é importante você estruturar isso dentro da sua jornada de empreendedor, da sua empresa, se você é um autônomo, se você é um vendedor, enfim. Então entenda como é que é o pós-venda tradicional, né, de um mercado tradicional. Reativo, ele age quando há problema, é um suporte, foca em resolver tickets, e episódico, aquele contato apenas quando necessário. Isso aqui, 90% das empresas hoje no Brasil funciona nesse formato. E tá tudo bem. Quem já ouviu falar desse conceito de CS, Customer Success, que significa o sucesso do cliente? Quem já ouviu falar desse conceito? O CS dentro de uma empresa, de uma organização, e para quem é empreendedor, um autônomo, e se você tá aqui na live hoje, ou se você vai assistir essa gravação, eu tô destrinchando aqui alguns funis de venda, algumas etapas de modelo de negócio de uma empresa, mas você consegue botar isso como autônomo. Se você vende brownie, você pode fazer isso. Mas é você entender que o seu pós-venda, ele tem que ser um pós-venda proativo, onde você age antes do problema, onde você foca no sucesso do cliente, onde você tem uma presença estratégica constante, um follow-up do cliente. O cliente comprou de você hoje, você tem um follow-up para você saber como é que ele tá, sabe? Você faz um NPS, uma pesquisa de feedback com o seu cliente, você pede indicação. Sabe? Então você precisa, como empreendedor, como mente de dono, né? Que é, a nossa comunidade, cara, você tem que olhar muito forte para a taxa de conversão do seu negócio. O CAC e o LTV. O CAC e o LTV é uma relação muito interessante, que é o custo de aquisição de cliente e o tempo que esse cliente compra de você, sabe? Então são detalhes fundamentais para o seu negócio. Recorrência, sabe? NPS. O que que é o NPS? Net Promote Score, né? É a taxa de retenção. Isso mede os feedbacks do seu cliente. Seu fulano, cara, só para o senhor me ajudar aqui no meu processo comercial, o quanto o senhor indicaria o meu serviço ou o meu produto? Sabe? Mede isso. Tudo que é medido pode ser aprimorado, sabe? E uma coisa que eu falo para vocês que eu já errei muito como empreendedor. Olhar
as métricas isoladas. As métricas, elas não podem ser olhadas isoladas. Olha esse exemplo que interessante. Vamos olhar linha por linha, tá? Imagina que eu chego para vocês e falo assim, galera, eu vou fazer uma estratégia aqui de prospecção no meu negócio. Estratégia A gerou 1.000 leads, tá? Em um mês. Estratégia B gerou 400 leads. Estratégia C gerou 200 leads no mês. Se eu olhar só a primeira linha, qual é a melhor estratégia? A, ou a B ou a C? Com certeza a A, que foi a estratégia que gerou mais leads. Mas é só isso que eu olho no meu negócio? Não. Vamos para uma outra métrica inteligente que a gente acabou de falar. Vamos para o CAC, custo de aquisição do seu cliente. Quanto você investe para adquirir esse cliente? Então, o meu CAC da estratégia A é R$ 50. O meu CAC da estratégia B é R$ 200. O meu CAC da estratégia C é R$ 500. Então, até agora, olhando essas duas estratégias, o volume de lead e o CAC, que eu tenho mais volume e um custo de aquisição de lead menor, automaticamente é a estratégia A, né? Então, até agora, a estratégia A é a melhor. Vamos para C, taxa de retenção. A estratégia A, eu tenho 20% de retenção. A estratégia B, eu tenho 60% de retenção. A estratégia C, que eu tenho menos lead, um lead mais caro, eu tenho 92% de retenção. Então, se eu olhar essa métrica, qual a estratégia que eu tenho melhor retenção? A C. Vamos ver o LTV, Lifetime Value. Então, o tempo que o seu cliente consome, o tempo que o seu cliente fica comprando de você. Então, aqui eu posso pegar uma mesma curva. Vamos supor que eu vou pegar uma curva de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 6 meses nessa estratégia. Então, na estratégia A, eu vi que o meu cliente, nesse tempo, ele gastou comigo R$ 80. Na estratégia B, eu vi que o meu cliente, em 1 ano, gastou comigo R$ 1.200. Na estratégia C, eu vi que em 1 ano o meu cliente gastou comigo R$ 8.000. Pessoal, eu não quero que vocês se atentem a isso aqui, mas eu quero só dar um exemplo. Na hora que eu olho todas as estratégias, aonde que eu tenho mais lucro? Na estratégia C. Porque eu tenho maior retenção, eu tenho maior LTV, eu tenho um CAC alto? Tenho, mas nem. Às vezes você tem uma estratégia que gera menos lead, com um custo de aquisição mais caro, mas você tem uma retenção maior, um ticket médio maior. Por isso que a estratégia, e aqui eu não quero, não é um treinamento de estratégia de métricas de venda. A gente vai ter treinamentos disso. Mas aqui eu quero dar um exemplo bem básico sobre a importância de você ver as suas métricas. E não é só você ver métricas isoladas. Então eu já vi assim, ah, a minha empresa vende muito. Isso quer dizer alguma coisa? Não. A minha empresa gera muito lead. Isso quer dizer alguma coisa? Não. A minha empresa retém muito. Isso quer dizer alguma coisa? Não, a gente tem que olhar o negócio como um todo. Por isso que a arquitetura de receita, esse conceito de negócio, cara, é fundamental para qualquer empresário. Porque assim você constrói uma empresa sólida, uma empresa saudável, um negócio que escala, um negócio que você vai conseguir construir de forma longínqua e não um castelo na areia. Então, quando você for analisar o seu negócio, não olhe uma métrica isolada. Então, entenda, aqui é uma inteligência de receita. A gente precisa, o marketing, ele tem que o quê? Gerar demanda qualificada. E venda, converter e se relacionar. O, o CS, né, que é o sucesso do cliente, ele cuida das renovações. O CRM, gestão de dados do seu cliente. Um negócio hoje que não tem CRM, esquece, é impossível escalar. Que não usa um sistema, sabe? Impossível. Automação, processos escaláveis, dados e IA. Então, o negócio hoje você precisa, qualquer negócio hoje ele precisa ter essa parte de tecnologia para escalar. Mas eu falo que tecnologia hoje é uma commodity, tá? Qualquer negócio hoje tem que ter tecnologia. O que escala hoje é base educacional. Então, qualquer modelo de negócio ele precisa educar. Educar colaboradores, educar os seus clientes, educar o seu serviço. Todos os negócios hoje, qualquer negócio hoje que escala, ele existe um conceito educacional. Tá? Então, eu tenho uma empresa de tecnologia, tenho uma fintech, legal. Já vi várias na minha vida, várias fintechs muito legais. Mas só tecnologia hoje em dia é uma commodity. A pergunta é, o seu negócio ele educa o quê? Ele transforma o quê? Para o seu cliente, para o seu colaborador, enfim. Infraestrutura que conecta tudo, tecnologia. Então, isso aqui é um hub de negócio hoje. Então, eu falo que qualquer modelo de negócio hoje, ele precisa ter esses pilares.
tá? Eu sei que não é fácil construir isso. Aqui no Mente de Dono, eu e o Duda, a gente já trabalha com isso, a gente já aprendeu isso aqui há 10 anos, a gente tenta passar um pouquinho para vocês nas lives, em alguns conteúdos, enfim, mas é importante você ter essa clareza, que uma empresa sólida, que um modelo de negócio que ele vai crescer, vai escalar, ele precisa ter esses pilares bem estabelecidos, bem construído, sabe? Então, entenda que o que o seu cliente quer, o que o seu cliente ele quer realmente, ele quer ser compreendido em suas dores reais, sentir que a